Olá! E aí, tudo bem? Como é que vai? Nós vamos falar hoje sobre clareamentos dentais baratos. Você já viu que na internet tem aí uma série de sugestões, opiniões de pessoas ensinando fórmulas milagrosas de se fazer o clareamento dental. Desculpa. Então, o que acontece? Existem algumas maneiras certas de se fazer o clareamento dental. Uma delas é com o dentista, que é a maneira mais segura de você fazer isso. E é comum hoje a gente ver aí algumas pessoas sugerindo, ensinando, comprar produtos para se fazer o clareamento em casa, sem supervisão alguma de algum profissional. É um risco muito sério fazer esse tipo de coisa. E o que acontece? A promessa é algo que seja barato. Inclusive, os títulos dos vídeos falam que o tratamento funcionou. Perdão, viu? A garganta secou aqui. Eles falam que o tratamento funcionou, que o dente clareou e sugerem fazer. Há pouco tempo, de um tempo para cá, tem se falado muito na tentativa de se fazer esse clareamento com carvão ativado. É um absurdo. Quem está tentando fazer dessa maneira deve saber que o carvão ativado ele vai funcionar como um abrasivo. O que é isso? Ele vai funcionar como uma lixa para o seu dente. Eles ensinam a colocar o carvão ativado nos dentes e esfregar com uma escova. Só vai funcionar se seu dente estiver com manchas por fora dele, externamente. Porque essas manchas, se estiverem deixando seu dente mais amarelado, isso vai ser removido com essa lixa, que é o carvão ativado. Existem outros meios, outros produtos que têm a mesma função. Tem a argila, pedra pómez. Inclusive a pedra pómez é usada pelo dentista para fazer uma limpeza dos dentes. Só que é uma limpeza controlada. Como é que é isso? Nós estamos falando aqui agora, gente, de clareamento dental barato, feito em casa, sem supervisão do dentista. É muita promessa, é arriscar a saúde do seu dente, do seu esmalte, tentando fazer essas fórmulas milagrosas. A gente está falando aqui do carvão ativado. O carvão ativado ele é como uma lixa que vai lixar o seu dente. Tem a pómez também que faz a mesma coisa e tem a argila. Já ouvi algumas pessoas utilizando e ensinando a fazer com argila também. O perigo é tirar o esmalte do seu dente. E o esmalte nada mais é do que uma proteção que você tem no seu próprio dente contra o meio externo, né? Que aí tem a temperatura. Imagina você ficar com o dente sensível quando toma um líquido gelado e sente aquela dorzinha, aquela fisgada, aquela sensibilidade. Hoje é muito comum pessoas estarem com os dentes muito sensíveis. A procura e a vinda de pessoas à clínica com esse tipo de problema hoje está sendo assim preocupante. Preocupante. Já falei isso diversas vezes em alguns vídeos e realmente tem sido foco de muitos estudos. E já foi constatado que esse é um problema que está muito comum nos indivíduos, nas pessoas jovens, o que era comum nas pessoas idosas. E o que está ocorrendo hoje? Essas tentativas de usar esses materiais abrasivos vão causar um dano no seu esmalte. Por quê? Eu dou aquele exemplo daqueles filtros antigos. Lembra daqueles filtros de barro? Aqueles filtros marrons em que tinham dentro dele uma vela? Essa vela que fazia a filtragem da água. E quando essa vela ficava muito tempo em uso, ela ficava suja.
Como é que as pessoas faziam para lavar aqueles filtros? Usava-se o açúcar, colocava açúcar na mão, molhava o filtro e ia esfregando aquele açúcar na vela. E por que limpava? Porque o açúcar funciona como um abrasivo, uma lixa. E aí você conseguia fazer a boa limpeza do seu filtro. Só com as mãos não limpava tão bem. E isso é o mesmo que vai acontecer com a argila, com o carvão ativado ou com a pedra pómez. Mas quando você vai no dentista e ele faz a limpeza com pedra pómez, é uma limpeza muito única, feita a cada 6 meses, ou quando você vai fazer uma restauração. É também utilizado essa pedra pómez misturada com água. Obrigado, Margarida. Quem mais? Já vi pessoas também falando, sugerindo fazer com limão e bicarbonato. Até esqueci de dizer nessa lista, o bicarbonato também funciona como uma lixa. Então imagina, você vai usar um material abrasivo, que é o bicarbonato, e ainda vai associar com o limão, algo que é altamente corrosivo, e você vai esfregar no seu esmalte, seu dente, vai aumentar ainda mais a chance de você destruir o seu esmalte. É sensibilidade na certa. Inclusive algumas pastas de dente que prometem clareamento dos dentes. Vou explicar daqui a pouco por que isso não funciona. Existem alguns produtos à venda também na internet, você encontra em diversos sites e você compra, isso chega lá na sua casa. A gente tem essa facilidade de fato, né? E vem as orientações. Você vai precisar de usar uma moldeira para encaixar nos dentes. Existem uns moldeiros que inclusive é vendido em casas de artigos esportivos, que é aqueles protetores bucais para quem faz esporte, como boxe, o esporte de contato, nas lutas. Esse protetor bucal ele é colocado na água quente, depois encaixado nos dentes e você vai apertando para encaixar, para fazer o molde dos seus dentes. Só que isso não tem precisão nenhuma. No dentista, quando vai fazer aquela moldeirinha, aquela placa para o clareamento, é feito primeiro o molde da arcada e a moldeira é feita em cima desse molde. E só serve para aquele paciente, não serve para outro, de tão preciso que é. É muito individual. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode me perguntar, tá bom? Ô Miguel, seja bem-vindo, meu caro. Prazer ter você aqui, tá? Um abração. Nós estamos falando sobre clareamento dental. Então, quando o dentista faz o clareamento caseiro, que providencia aquela moldeira para que o paciente faça a colocação do gel ali e coloque na boca, aquela moldeira ela é muito precisa. É como se fosse uma luva no tamanho certo da sua mão. E quando você goteja, imagine você gotejando um pouquinho, uma gota de fato, né, nos dedos, na parte de dentro dessa luva, uma gotinha para cada região de cada dedo, e você encaixando essa luva na sua mão. Você vai notar que daí a pouco todos os seus dedos estarão molhados ou umedecidos com uma lâmina de água. É porque ela está bem adaptada na sua mão e ela vai formar uma película de água em torno dos dedos da luva, molhando seus dedos da mão. Então, na boca, a moldeira do dentista vai fazer exatamente a mesma coisa. E por isso que a quantidade do gel que você vai colocar tem que ser ideal, para que esse gel não espalhe em direção à gengiva. Porque se isso acontecer, vai irritar a gengiva. Então, quando você compra na internet o produto e compra uma moldeira que você vai aquecer na água e encaixar nos dentes, ela não tem precisão. É uma medida totalmente fora de padrão. E quando você colocar o gel, aquilo vai espalhar para tudo quanto é lado. O risco de você ter uma inflamação seríssima na sua gengiva é altíssimo. Eu já vi casos de uma queimação assim, preocupante e muito importante com o uso desses produtos. Que mais? Inclusive já vi as pessoas tentarem fazer essa moldeira com papel alumínio. Coloca o papel alumínio sobre os dentes, vai ajeitando e põe o produto ali dentro. Tem o mesmo princípio, não tem precisão, não tem adaptação correta como tem que ser. O que mais? Existem
alguns mitos a respeito do clareamento. Quais são eles? Doutor, vai deixar meu dente branquinho? Depende. Depende do quê? Depende da cor dos seus dentes, da cor que eles estão. Tem dentes que são mais sensíveis para o clareamento, vão responder melhor para o clareamento do que outros. Isso aí a gente, no exame, ao detectar, ao verificar a dentição do paciente, a gente consegue ter essa precisão. Eu aqui já consigo avisar já o paciente se vai ficar bem branquinho, se não vai. Eu já consigo ali naquele momento dar uma expectativa para ele real dentro do que é possível. Quando não funciona, aliás, nem todos os pacientes são indicados para fazer o clareamento. Tem indicação correta. Tem alguns casos que a gente já percebe que talvez não funcione. E aí vai partir para outros tratamentos para conseguir deixar os dentes branquinhos. Acho que isso é pegar uma realidade e trazer para a clínica e a pessoa já entrar sabendo qual que é o investimento que ela vai fazer e se aquilo vai funcionar ou não. Tá bom? Então, assim, vai deixar o dente branquinho? Depende. Alguns casos vão ficar super brancos, outros não. E o quão branco vai ficar? Só fazendo o clareamento para saber como é que vai ficar. Beleza? Gabriel, um abraço para você, meu amigo. O que mais? Fazer clareamento deixa os dentes sensíveis? Essa é uma grande dúvida e uma grande preocupação dos pacientes que vêm aqui na Accurato. O medo deles é ficar com os dentes sensíveis, porque muitos pacientes contam que ficam. Mas por que isso acontece? Porque o clareamento não foi feito sobre absoluto controle. O que é isso? Existem algumas situações que, se não forem adequadamente, previamente controladas, o paciente vai ter sensibilidade sim. Principalmente aqueles pacientes que já têm os dentes sensíveis ou aqueles que já perderam o esmalte em algum local do seu dente, normalmente próximo da gengiva, e se perder o esmalte ali, aquela área é uma porta de entrada para esses produtos que vão promover o clareamento dental. E aí é sensibilidade na certa. É indicado fazer o quê? Se você detecta que o paciente tem já alguns dentes sensíveis ou que está faltando esmalte em algumas áreas, é imprescindível fazer uma blindagem dos dentes para que, na hora que o gel for naquela região, ele não penetre e cause dor e problemas para aquele paciente. Se isso não for adequadamente controlado, você corre o risco de, inclusive, necessitar de tratamento de canal para controlar a dor que pode acontecer depois. Então, tem que ter muita atenção nesses casos. Outra questão, eu já ouvi pacientes dizerem que faz clareamento com água oxigenada. O dentista utiliza sim alguns produtos à base de água oxigenada, mas tem que ser na concentração certa. Quando se faz o clareamento a laser, a concentração da água oxigenada é de 37%, ela é altíssima. E por causa disso tem que haver um absoluto controle também desse uso nessa hora. Por quê? Tem que ser no tempo certo, tem que ser na dosagem correta. A gengiva tem que estar super protegida porque nessa concentração a água oxigenada ela é muito cáustica, ela é muito corrosiva. Se encostar na gengiva, deixa ela branquinha na hora. E aí ali naquele local vai formar uma afta depois. Então tem que ser feita uma proteção na gengiva. Existem outros materiais com concentrações menores em que o paciente vai usar em casa. Ele vai gotejar o produto na moldeira e encaixar nos dentes. Só que a concentração é bem baixinha, então ela não é prejudicial à gengiva nesse caso. E aí pode fazer que é sob segurança, é tranquilo de ser feito. Mas o profissional tem que te orientar para você fazer corretamente, tá bom? Outra coisa, posso comer de tudo enquanto eu estiver fazendo clareamento? É outra pergunta.
Normalmente eles ficam preocupados com café, Coca-Cola, né, refrigerantes e outros alimentos corantes. Eu digo o seguinte, bom senso acho que é o que vai dizer o melhor a ser feito. O que é isso? Eu, pelo menos, não proíbo meu paciente, por exemplo, de tomar um cafezinho. Eu sempre me alinho com o paciente para saber, pô, qual quantidade de café você toma ao dia? Não, eu só tomo uma xícarazinha pequena no meu café da manhã. Tranquilo, sem problema algum. Se você puder ainda diminuir essa quantidade, melhor ainda enquanto você estiver fazendo seu clareamento. Evitar os refrigerantes, principalmente a Coca-Cola, também é importante. Mas é evitar, tudo em excesso não é legal. Eu costumo dizer que é o seguinte, uma xícarazinha de café, tá tudo bem, tá ok. É diferente de que você, por exemplo, fazer um bochecho com um café. Por que existe essa preocupação? Assim que você faz o seu clareamento, tirou o gel, tirou o produto, saiu da consulta do dentista, acabou de fazer o clareamento. O seu dente está desidratado. Ele vai querer agora reidratar. Ele vai absorver líquido, vai absorver água. E nessa hora, se você está usando alimentos muito corantes, ele pode puxar a cor desses alimentos. Mas eu nunca tive problemas com isso. Sempre fizemos os tratamentos aqui de maneira muito tranquila, sem nenhum tipo de intercorrência nesse sentido. Mas lembrando, bom senso é o ideal. E detalhe, essa absorção de água é assim que você termina de fazer o procedimento. Então, após aí 2 horas a 4 horas, seu dente já reidratou, vida normal, tá bom? Eu acho que não há necessidade de ser tão radical como eu vejo alguns pacientes fazendo. O que mais? Outra pergunta que é muito comum. Vai deixar meu dente fraco? Meu dente vai ficar mais enfraquecido? Não. Desde que feito sob orientação do seu dentista, desde que utilizado produtos que são de origem segura, de origem séria, produtos de altíssima qualidade, isso tudo vai a seu favor no sentido de você ficar tranquilo quanto ao resultado final. E por que não altera a estrutura do dente? Por quê? O produto faz o seguinte, seja a base da água oxigenada, seja a base do peróxido de carbamida, que é um outro princípio ativo dos materiais clareadores, eles vão entrar através do seu esmalte, que o esmalte ele é poroso, eles vão penetrar no esmalte e vão atingir a camada logo abaixo ao esmalte. Essa camada é que dá a cor, ela que dá a cor do dente. O esmalte normalmente ele é totalmente branco, translúcido, como se fosse um vidro transparente. Então a cor que você está vendo do seu dente é uma cor de fundo. Então esse produto, quando chega nessa camada do dente, ele vai quebrar alguns pigmentos que são moléculas grandes, vai quebrar esses pigmentos em moléculas minúsculas, pequenas. E é aí que acontece o milagre dos dentes brancos. E é aí que aos poucos o dente vai clareando, clareando, clareando e cada vez mais. Sem alterar em nada a estrutura dental. Se não fosse seguro, gente, o próprio dentista não faria. Imagina, né? E imagina que você vai procurar um dentista que tem os dentes super amarelos. Acho que não condiz, né? É a mesma coisa que você procurar um educador físico ou uma nutricionista que são obesos e você quer emagrecer. Acho que não fica condizente, não é isso? Enfim, o tratamento é seguro, é tranquilo de ser feito e é possível de conseguir totalmente sem sensibilidade. Isso aí eu digo que é palavra de ordem aqui na clínica. E eu preciso sempre que meu paciente siga as orientações que eu passo, ou que a equipe passa, porque aí sim o resultado vai ser altamente seguro e satisfatório. Tá joia? Inclusive, alguns pacientes, ao contar como foi, como aconteceu, que foi tranquilo, seguro, aqueles que já tiveram experiência ruim às vezes nem acreditam, porque de fato já sofreram muito. Eu recebi aqui no consultório uma ocasião um paciente que ele veio até para fazer limpeza de pele. Ele fez a limpeza de pele com a esteticista, com a Leila,
E logo em seguida que terminou, ele estava sentado aqui conversando comigo e colocando a mão na boca com a expressão de dor. Eu perguntei, o que foi? O que está acontecendo? Ele falou, cara, eu acabei de vir no dentista, fiz um clareamento a laser lá, mas eu não estou me aguentando de tanta dor. E eu fiquei muito preocupado com ele. No mesmo momento passei para ele, eu dei para ele aqui um analgésico e ele estava passando aperto, mas era muito aperto. Agora, o que aconteceu? É porque o tratamento foi feito sem controle, sem alinhar com o paciente. Se a palavra de ordem é controle, no primeira momento em que ele sente algo que não está legal, ele tem que avisar. E aí a gente ajusta a dose do produto, tira o produto, diminui o tempo, enfim. É totalmente possível fazer um clareamento com total segurança e total conforto. Tá ok? Para isso, converse com seu dentista, alinhe para ele, mostre para ele suas expectativas, o que você está querendo, qual o seu objetivo. Tá beleza? Foi ótimo estar com você aqui até agora. Muito obrigado por todos vocês que estiveram me acompanhando. Quarta-feira que vem estaremos de volta, beleza? Até lá, forte abraço!